apresentar aqui um pouco dos nossos projetos, o Projeto Afro e a Editora Malê, que de alguma maneira se conversam, né? Que de alguma maneira é, existe um diálogo aí entre essas plataformas e essas ações, essas iniciativas, né? O Wagner vai apresentar um pouco sobre a editora, o que a gente vem, o que ele vem realizando também com o projeto, né, desde 2015. E eu vou apresentar para vocês um pouco sobre a plataforma do Projeto Afro, para a gente saber um pouco como que foi aí o caminho para chegar até aqui e no final a gente pode bater um papo, conversar, fiquem à vontade para mandar perguntas aqui no chat e é isso, a gente tem um tempo um pouco curto, mas eu acho que no fim a gente vai conseguir conversar um pouco. Eu vou compartilhar a minha tela para apresentar um pouco para vocês sobre a plataforma, né? O Projeto Afro é essa plataforma online, mas que ela tem realizado uma série de ações e iniciativas para além desse espaço virtual. Se a gente pensar no tema do encontro de hoje, né, que é essa biblioteca virtual, né, essa formação de uma enciclopédia mesmo das artes e da literatura a partir dessas duas ações do Projeto Afro da Editora Malê, principalmente nesse ano em que as artes e a cultura se voltaram absolutamente para o campo do digital. A gente sabe por conta de várias circunstâncias, né? Mas foi um ano bastante desafiador para essas duas áreas. Acredito que o Fábio também, o Wagner, desculpa, vai falar um pouco sobre isso hoje. Mas o projeto, mesmo ele tendo nascido, tendo sido lançado agora nesse meio do ano, né, ele vem acontecendo e ele vem sendo realizado já há algum tempo. Aqui eu vou apresentar um pouco sobre a plataforma e como que foi a construção para pensar todo esse material, esse conteúdo disponível online, né, por meio do link projetoafro.com. E depois a gente vai conversando um pouco. O projeto, ele nasce a partir dessa especialização que eu realizei lá na USP, como a Vanessa comentou, em Cultura, Educação e Relações Étnico-Raciais. Foi uma especialização super importante para a minha carreira profissional também, né? E para as pesquisas que eu venho realizando em arte afro-brasileira, principalmente. Então, diante desses desafios de estudar numa universidade pública e de realizar uma pesquisa um pouco mais específica num curso tão abrangente, né, como é um curso lato sensu, um curso de especialização, eu já entrei ali naquelas aulas, a partir daqueles estudos que eu encontrei, daquelas pesquisas que eu vim realizando ali no curso, eu já entrei lá com esse desafio de realizar essa pesquisa, com esse foco, né, de entender essa produção artística de autoria negra no Brasil, essa produção visual, essa produção da performance, da fotografia, do vídeo, uma produção tão plural, tão rica, tão diversa, né? E então eu fui investigando a partir de algumas referências bibliográficas, eu posso deixar aqui no chat, inclusive, alguns desses textos, uma série de autores que eles vão examinar esse conceito de arte afro-brasileira, né? Que arte afro-brasileira era essa em que a gente estava discutindo ali na academia. Então, a partir daí, eu comecei a sentir uma certa ausência, uma falta, uma lacuna mesmo, de um espaço que ele fomentasse essas discussões de maneira até transversal mesmo, né?
e que proporcionasse também mais acesso para esse tipo de conteúdo de maneira gratuita para as pessoas que estão ali interessadas em descobrir e conhecer esses artistas, né? Então, eu comecei a reunir esse material a partir dessas referências que foram super, e são, né, super ricas para mim. Alguns autores que vão indicar uma produção de autoria negra que já começa ali no século 17, 18, ali na virada do século também, principalmente, né? Com a Academia Imperial de Belas Artes, com a EMBA, Escola Nacional de Belas Artes, em que alguns artistas negros já participavam ali daquele momento, né, em que a arte brasileira estava se iniciando. Então, a partir daí eu organizei todo esse material. Atualmente nós temos mais de 150 artistas cadastrados no site. Aqui nessa aba que a gente pode acessar, vocês podem navegar pela plataforma tanto pela técnica quanto pela região e quanto pela década, né, em que esses artistas nasceram e que eles começaram a produzir seus trabalhos. Então a gente pode observar que é uma produção que ela se inicia ali em 1730, principalmente com Aleijadinho, que vem produzir ali na época do Barroco, né, do Rococó no Brasil, até os anos 2000, que são os artistas mais jovens cadastrados no site até agora. E para alcançar esses artistas mais novos, né, eu não conseguia encontrá-los nessa bibliografia que eu estava pesquisando. Então, o ano passado, em 2019, eu lancei uma chamada pública para recebimento de portfólios de artistas, no intuito de conhecer essa produção, para além desse referencial que eu tinha encontrado ali nos livros, nos textos, nos catálogos de exposições e em outras publicações também sobre o tema. E aí eu recebi mais de 150 portfólios, um número bastante grande assim de trabalhos que passam por todas as áreas artísticas, né, por todos os campos artísticos. Eu recebi portfólios de pessoas que trabalham com música, com teatro, com cinema, e foi um material super rico de ser estudado, de ser explorado, de ser investigado, mas eu tenho esse foco inicial, né, o projeto Afro tem esse foco inicial nessa produção artística visual brasileira. Então, nesse momento, por enquanto, eu ainda não tenho condições de ampliar o mapeamento para outras esferas artísticas. Espero que isso seja possível no futuro, mas nesse primeiro momento, realmente o foco do projeto é essa produção autoral, essa produção negra, né, essa produção de autoria negra no Brasil. Então, vocês podem navegar pelo site, deixo aqui inclusive o convite, inclusive por regiões, né? A gente tem aqui vários estados brasileiros, praticamente todos os estados brasileiros cadastrados, e cada um desses estados tem alguns artistas que ainda trabalham, que ainda exercem o seu fazer artístico, sua produção, suas pesquisas também, inclusive até mesmo nessas regiões em que eles nascem, né? É muito interessante a gente pensar isso, porque o projeto ele mostra essa produção pensando também nessa questão regional, né? E nesses fluxos internos que acontecem dentro do próprio Brasil, porque alguns artistas e algumas artistas elas atualmente estão em exercício em seus estados, em suas regiões de origem, e outras não, né? Outras migraram para outras partes do país, para o Sudeste e para outros estados brasileiros. E aí, essa produção ela pode ser também investigada a partir de suas técnicas, né? Uma vez
em que a gente cadastra aqui todas as técnicas em que esses artistas têm desenvolvido suas pesquisas, seus trabalhos, desde aquarela até performance, vídeo performance, estilogravura, no intuito mesmo de mostrar toda essa pluralidade, né, dessa produção artística brasileira, né. Eu acho que esse é um dos principais fatores norteadores aí do projeto Afro, de apresentar uma produção plural em que ela está inserida em diversas épocas, em diversos contextos, principalmente, né? Se a gente pensar que essa produção ela começa ali em séculos passados, né? E até hoje ela tem desenvolvido suas pesquisas e seu fazer artístico em temas, inclusive, que não necessariamente criam um diálogo e uma relação direta com questões raciais, né? Por que eu falo isso? Porque é importante também a gente observar que essa produção é uma produção que se interessa por diversas narrativas, né? Não necessariamente uma narrativa racial centrada ali nesse fazer artístico, nessas pesquisas, né? Tem artistas que trabalham com outras temáticas que não necessariamente são aquelas de cunho racial, né? Isso é bastante interessante a gente observar no projeto. O projeto também, ele, além de todo esse conteúdo de artistas em que vocês podem navegar, né, e conhecer, explorar essa produção, a gente também propõe uma série de discussões que vão além desses verbetes e dessas páginas desses artistas, ou seja, o projeto também tem um editorial em que a gente realiza publicação de artigos, entrevistas, reportagens e textos com alguns colaboradores, com pesquisadoras, pesquisadores que têm se interessado pelo tema. Aqui, por exemplo, a gente tem esse artigo da Luciara Ribeiro, em que ela vai apresentar um mapeamento de curadoras e curadores negras, negros e indígenas brasileiros. E essa pesquisa ela se desdobra também em uma série de entrevistas que a gente vai fazer com esses curadores. Então, essa entrevista aqui com a Ana Paula e o Cadu já é a primeira de uma série de entrevistas que vão ser publicadas. E esse texto aqui do meio, por exemplo, é uma pesquisa da Mirella Maria, que é artista plástica também, pesquisadora e educadora, em que ela vai falar sobre práticas decoloniais, né, no campo artístico e cultural. Além disso, o projeto também destaca sempre, uma vez por semana, uma artista em que fica aqui na página inicial do site, onde vocês podem conhecer ainda mais essa produção desse artista a partir desse link aqui inicial. E também uma série de eventos em que a gente divulga, eventos em que a gente acredita que são importantes, que são bacanas, para a gente discutir esses temas, para a gente explorar esse tema, explorar essa produção em um viés que perpassa, né, as páginas dessa plataforma online. A gente também está inserido no Instagram, onde a gente publica conteúdo. Fica aqui o convite para vocês conhecerem as redes sociais do projeto. E, além disso, também existe uma série de publicações, de produções acadêmicas, de artigos, de dissertações, monografias e teses de pesquisadores que têm se debruçado sobre esse tema, né? Ou seja, o Projeto Afro ele acaba sendo essa plataforma aí, quase que essa biblioteca virtual em que a gente vai discutir aqui hoje, né, a partir desse evento, uma vez em que a gente apresenta toda essa produção, né, que vem investigando aí a arte de autoria negra, discussões também sobre arte africana, sobre museus, sobre o espaço e a relação da cultura e da arte com esses temas atualmente, né?
Além disso, o projeto tem desenvolvido uma série de encontros, de palestras e de proposições de ações em que elas vão além desse ambiente online, né? Então, agora no mês de novembro, por exemplo, no mês da consciência negra, a gente criou uma programação especial em torno aí de uma série de discussões, inclusive discussões sobre literatura de autoria negra, né, com a autora Lua Ainzala, com a Cat Valêncio e outros temas que nós achamos e julgamos pertinentes para discussão. Então, fica aqui o convite, né? Eu falei assim de maneira super resumida mesmo, porque vamos escutar também o Wagner, o que é que ele tem para apresentar para a gente, e fica aqui o convite para a gente, para vocês navegarem, conhecerem um pouco mais a plataforma, todo esse conteúdo que tem sido organizado. Esse mapeamento é um mapeamento em que ele ainda continua acontecendo, é um mapeamento em que eu comecei ali há 3 anos atrás, na especialização, no curso, mas que ele vai seguir principalmente no próximo ano, no mestrado, que eu vou iniciar na própria USP, e a pesquisa continua, né? Ela ainda está em curso, e eu espero que vocês acessem o site, e eu estou também aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho mais. Obrigado. Wagner, pode ficar à vontade. Pessoal, boa tarde. Quero agradecer o convite para... Antes eu queria pedir para o Dery colocar, eu vi que você está com a página da Malê aberta, então se você puder colocar, agradeço bastante. Enfim, agradecer o convite do Dery para estar aqui conversando com vocês. A proposta é que eu faça uma fala breve sobre a editora Malê. Então, a editora ela surgiu em 2015, ela foi idealizada por mim com o objetivo de valorizar a literatura negra brasileira. E achei até interessante quando o Dery usa a expressão afro-brasileira. Depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, sobre esse negro e sobre esse afro. Então, com o objetivo de valorização da literatura negra brasileira, em 2015, o que a gente percebia ainda era um certo desinteresse do mercado editorial em relação a essa literatura. Então, assim, os autores eles tinham muitas dificuldades para poder publicar os seus livros. Muitos publicavam de maneira independente, e a gente sabe que o livro, quando publicado de maneira independente, ele tem uma dificuldade de circulação, acabam não chegando até as livrarias, as compras das bibliotecas públicas também não atingem esses livros, os planos do governo de aquisição de livros para distribuição também não atingem essas publicações. Então, eram livros que ficavam dentro de um campo muito independente de circulação literária. Já existia no mercado pelo menos 3 editoras negras que já vinham fazendo um trabalho já há um bom tempo. A gente já tinha a Masa, que ainda existe, que é uma editora de Belo Horizonte, que já estava há 35 anos no mercado. Uma editora Nandiala, que também é uma editora de Belo Horizonte. Uma editora de São Paulo, chamada Ciclo Contínuo Editorial, que ela iniciou em 2009. Então, existia uma cena independente da autoria negra. Os Cadernos Negros, que é uma publicação que já existe há mais de 40 anos, quer dizer, os Cadernos Negros começam em 1978, e que publicavam os Cadernos Negros exclusivamente autoria negra, a partir de uma participação dos próprios autores, uma participação financeira dos próprios autores que compõem cada coletânea. Então, é uma coletânea anual. Esse era o cenário. Então, eu trabalhava como bibliotecário, isso também até me deixa feliz por esse convite, estar conversando aqui. E na biblioteca, eu trabalhava numa biblioteca de 60 mil volumes, uma biblioteca muito grande, que tinha um acervo muito reduzido de autoria negra. E eu tentei ampliar esse acervo, então eu queria criar uma coleção muito extensa de autoria negra brasileira. Foi quando eu tive acesso
a essa informação, quer dizer, a partir de pesquisas, é claro, de como se dava esse cenário da literatura negra, e pensei que poderia fazer algo para contribuir para uma maior circulação desses textos. A partir disso, eu criei a Editora Malê. Bom, a editora ela tem o seu perfil editorial priorizando as escritoras negras e depois os escritores negros, mas não é uma editora exclusiva para os escritores negros. Então, nada impede que na Malê eu edite um autor branco. Ela pega assim essa geração Cadernos Negros. Então, assim, a primeira escritora que eu publico é a Conceição Evaristo. Publiquei recentemente a Geni Guimarães. Enfim, são escritores que hoje estão na faixa dos 70 anos. Essa geração é uma geração que me interessa bastante. Publico também autores que vieram depois desses autores, que a gente pode pensar como uma segunda geração Cadernos Negros, e publico autores que estão surgindo. Então, assim, tenho um interesse muito grande em quem está publicando seu primeiro livro e que não encontra espaço no mercado para poder publicar. Uma dessas autoras é a Maria Duda, por exemplo, que é uma slammer e que venceu um concurso da FLUP, que é a Festa Literária das Periferias, e a partir daí a gente publicou um livro dela que se chama Navio Negreiro, que é um livro de poemas. A gente publica, por exemplo, está aparecendo aí na tela para vocês, o Fábio Cabral, que é um escritor de uma literatura afrofuturista, que é algo assim muito novo também no Brasil. No Brasil, o Fábio é referência. Por favor, Wagner, como contatá-lo? Eu posso deixar, pode ser pelo site da Malê, mas eu posso deixar também no final da fala, pelo chat eu dou o meu contato. Um outro perfil também, desse perfil editorial da Malê, é publicar os autores africanos. A gente aqui no Brasil, a gente tem uma receptividade até boa para alguns autores africanos, que são brancos, como Mia Couto, o Agualusa, o Pepe Tela, são autores que conseguiram boa entrada aqui no Brasil. No entanto, existe assim uma quantidade imensa de escritores dos países africanos que são negros, que não encontram... O som está baixo? Calma aí, pessoal, deixa eu aumentar. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso de um jeito. Como que eu faço? E esses escritores africanos não encontram tanto espaço. Já está no máximo, desse não foi. Só um momento. Melhorou agora, pessoal? Ou não? Sim, para mim Melhorou? melhorou. Ah, tá, porque eu trouxe o microfone para perto. Onde eu estava? Nos escritores africanos. Então, os escritores africanos negros que não encontram tanto espaço aqui no mercado editorial brasileiro. Então, nesse sentido, a gente também começou a publicar os escritores africanos que estão na África e da diáspora. Então, a gente publicou a Fatou Diome, o Alama Banku, o Daniel Ambiri. Tem uma publicação que aparece aí na tela, que é ao lado, que é do Índico e do Atlântico, ao lado desse livro de capa rosa que tem um menino negro na tela. Então, são escritores moçambicanos que ainda não tinham sido publicados no Brasil e escritores brasileiros. Esse livro, então, ele tem assim, um duplo objetivo: divulgar esses escritores moçambicanos no Brasil, mas também divulgar os brasileiros em Moçambique, porque são escritores brasileiros da literatura brasileira contemporânea e que tiveram pouca entrada em Moçambique. Bom, a Malê também tem um selo infantil, que é o Malê Mirim, que aí é voltado para a publicação infantil, um selo voltado para a mediação da leitura, então é mediações e leitura. A gente publica textos pensando na questão da mediação da leitura em biblioteca, da promoção da literatura afro-brasileira. E já para o ano que vem a gente começa com uma coleção que vai se chamar Quilombismo, que é uma coleção voltada para a história brasileira. Então serão livros paradidáticos para serem utilizados nas escolas, fazendo uma releitura da história do Brasil com um foco no protagonismo negro. Bom, esse é o perfil da Malê. Desse tempo para cá, a gente
realizou diversos eventos. Então, se um dos problemas que eu identifiquei ali quando eu criei a Malê é que os autores negros eram pouco convidados para participar dos grandes eventos literários, então a Malê ela passou a promover seus eventos literários. Esse ano, com a pandemia, esses eventos migraram para a área virtual. Então, a gente realizou uma festa literária que se chamou FLIM, homenageando a escritora Miriam Alves. Foram 4 dias de evento. E realizamos também os encontros Malê. Esses encontros Malê a gente já tinha realizado na Flip de 2017, que é a Flip que homenageou o Lima Barreto, e em outros espaços. Então, assim, é um evento que é itinerante. Então, ele já foi realizado na Livraria da Travessa, na Blux, aqui no Rio, na Casa França Brasil. Ele pode ser realizado em outra cidade, enfim, é um evento literário, sim. Como eu avalio esse tempo de editora Malê? Hoje a gente percebe que o mercado editorial, o som ainda está baixo. Eu estou lendo aqui que está baixo, será? Pessoal, eu sou bibliotecário, os bibliotecários falam baixo. Para mim tá ótimo. Tá ótimo, tá Eu ok, estou escutando perfeitamente, assim. tá bom. Então, assim, o que a gente percebe no mercado editorial atual é que há um maior interesse na literatura negra. Esse maior interesse, ele tem assim como um elemento muito marcado os movimentos antirracistas. Então, esse ano, vocês podem perceber pelas publicações de diversas editoras, essas editoras se voltaram para a publicação de autoria negra. E é claro também que essa ampliação desse interesse, ela se dá também pelo trabalho de escritores negros e de editores negros, ou seja, eu falei que só os Cadernos Negros já tem mais de 40 anos. Então, durante essas décadas, esses escritores, esses editores, foram formando um público para a literatura que eles produzem. Então, num dado momento, eu acredito que a partir do ano passado, talvez isso ficou mais forte, e com a Flip também convidando mais autores negros, o mercado entendeu que a literatura negra vende. E aí passou a se interessar por essa literatura. Então, hoje a gente está num momento de transição, daquele primeiro momento que eu falei para vocês, de 2015, que era um momento de descaso para essa literatura, para um momento atual, que é um momento de maior interesse. O que mais que o Dani tinha pedido para eu comentar? Sim, o que eu acho que essa literatura ela traz para a gente, assim, porque ela é importante se ampliar a leitura da literatura negra na atualidade. Eu acho que a literatura negra ela vai trazer outros pontos de vista que até então não tinham sido explorados pela literatura brasileira. A gente percebe que na história da literatura brasileira a gente tem um momento de formação com a participação da autoria negra. Então, Machado de Assis é o maior escritor da literatura brasileira. O Lima Barreto ele exerceu grande influência no modernismo. A Maria Firmina dos Reis, que é a primeira romancista brasileira, que é uma escritora negra, ela inaugura um abolicionismo na literatura. A gente tem o Cruz e Souza com simbolismo, que também vai influenciar o modernismo. A gente tem a Carolina Maria de Jesus, que inaugura uma literatura periférica. Então, a gente tem a Aline França, que é uma escritora da Bahia, que é a primeira escritora a trabalhar com futurismo, com uma ficção científica, a primeira escritora brasileira, né, a trabalhar com a ficção científica na literatura brasileira. Então, a gente tem esses escritores que participam dessa formação assim, da literatura brasileira. No entanto, o que a gente vai percebendo, principalmente no século XX, né, principalmente ali a partir da segunda década do século XX, é que essa autoria negra ela vai sendo marginalizada. Então, se a gente tem ali no final do século XIX, o Machado, Cruz e Souza, Luiz Gama, diversos escritores negros participando de uma intelectualidade brasileira, a gente não vê isso no século XX. Com isso, o que se criou como um repertório da literatura brasileira, esse repertório acabou sendo de uma literatura branca.
Então, existe uma pesquisa da UNB que vai dizer que eles avaliaram, entre as maiores editoras brasileiras, as publicações dos romances, e apenas 3% desses romances era de uma autoria não branca. Não apenas avaliaram quem escrevia, ou seja, o autor, mas avaliaram também o que se escrevia, e isso também é muito importante, porque esses autores eles estavam retratando personagens também brancos. E quando retratavam os personagens negros, por exemplo, as mulheres eram retratadas como empregadas domésticas. Os homens eram retratados, os homens negros, retratados como bandidos, como marginais. Quer dizer, então é uma literatura que serviu para construção no nosso imaginário que desqualifica a população negra. Então, trazer outras vozes sociais para a literatura é a possibilidade da gente também construir um imaginário que humanize essa população. Não à toa a gente percebe, como efeito do racismo, e eu estou fazendo essa associação entre literatura e racismo, não à toa a gente percebe que quando ocorre, por exemplo, um crime envolvendo um indivíduo negro, um corpo negro, isso nos comove menos do que quando ocorre um crime envolvendo um corpo branco. Ou seja, um senhor branco sendo esfaqueado na Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui no Rio de Janeiro, causa mais comoção do que um senhor negro sendo esfaqueado em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. Porque como essa nossa comoção, essa nossa capacidade de nos comover em relação a esses indivíduos, como ela foi construída? Ela se dá a partir desses discursos. Então, é um discurso da mídia, é um discurso da literatura, é um discurso da publicidade, é um discurso de valorização dos indivíduos brancos e de desqualificação dos indivíduos negros. Então, eu acho que aí está a grande importância de um trabalho como o trabalho da Malê e do trabalho de todos os outros atores sociais que se movimentam para democratizar a literatura brasileira. E aí eu não falo apenas em relação à autoria negra, mas também em relação à autoria indígena. A gente percebe que tem aí um genocídio, né, em curso dos povos indígenas, e como a população brasileira ela se comove pouco com isso que está ocorrendo. Quer dizer, então vão fazer um exercício de relacionar o que ocorre na realidade com o que ocorre na ficção, ou seja, no campo da representação. Como os indígenas foram representados no Brasil. A gente tem primeiro, se pensar na literatura, né, uma visada, assim, né, uma visão idealizada ali no romantismo, né, dos indígenas, e depois a gente tem, até pela televisão, muitas cenas desses indígenas utilizados em programas de humor, né? É sempre visto como um engraçado, como que não domina a linguagem. Tudo isso é uma possibilidade de desqualificação desses sujeitos. E tudo isso interfere na realidade, ou seja, representação sempre vai interferir na realidade. Dominar a capacidade, as possibilidades de construir discurso sobre si, sobre o outro, é um ato político. Então, nesse sentido, eu insiro esse trabalho da editora Malê como um ato político e para finalizar, tenho me sentido muito satisfeito que nesses 5 anos de trabalho eu percebo atualmente que a literatura negra brasileira vem recebendo mais atenção do mercado editorial no Brasil. É isso, pessoal.